Olá, recompensa. Sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. No livro de Marcos, no capítulo 5, dos versículos 22 a 24, na parte ato 24, diz assim: Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Com certeza, meus irmãos, este homem estava em profunda aflição. E o que levou ele a Jesus? Duas coisas. Primeiro, essa aflição, a necessidade que ele tinha. E segundo, a fé de que Jesus poderia mudar essa situação. Poderia curar a sua filha, dar vida à sua filha. Então, como o texto diz, Jesus foi com ele. Amém? A caminho, Jairo ouve 3 palavras. E é muito importante nós entendermos isso. Uma das palavras era ruim ou péssima. E 2 palavras, elas vieram de Jesus. Então vejamos a ruim. Marcos 5:35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Infelizmente, essa notícia era uma notícia verdadeira, dura, mas verdadeira. E diante de uma notícia dessa, e Jesus estando com ele, Jesus imediatamente então diz uma palavra para ele. E a palavra que Jesus diz a ele está em Marcos, no capítulo 5, no versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Foi o que Jesus disse àquele homem. Aquele homem que já vinha de uma aflição, porque sabia que a sua filha estava muito ruim, que recebe essa notícia muito ruim. Então Jesus diz: não tenha medo, tão somente creia. Sabe, diante da péssima notícia, a palavra de Jesus é uma recomendação daquilo que Jairo deveria fazer. Sabe, quando Jairo foi buscar a ajuda de Jesus, nós precisamos lembrar que Jesus foi com ele. Na hora da notícia ruim, Jesus estava com ele. Jesus não iria abandoná-lo, mas ele poderia abandonar Jesus. E é exatamente muitas vezes isso que acontece conosco. Sabe, se nós estamos indo ao Senhor Jesus Cristo para pedir uma bênção, uma provisão, um milagre, uma intervenção de Deus sobre as nossas vidas, Ele não vai nos abandonar. Mas diante dessas notícias ruins, somos nós que podemos abandonar a fé. Podemos abandonar a caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Misericórdia, isso não pode acontecer. Então, diante das notícias ruins ou péssimas, o que eu e você devemos fazer? Continuar caminhando com Jesus, continuar crendo em Jesus Cristo e crendo na sua promessa maravilhosa, ou melhor, nas suas promessas, pois são muitas. Quando Jairo e Jesus chegaram à casa de Jairo, o cenário era desesperador. Marcos capítulo 5, versículo 38.
Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. A morte era uma realidade naquele lugar. E, meus irmãos, a morte, ela causa alvoroço mesmo. Ela é terrível. Quem já perdeu alguém sabe disso. Então eu diria que o alvoroço que estava acontecendo ali era algo natural diante da dor e da morte daquela menina. Nesse momento, vem mais uma palavra de Jesus, porque eu falei que foram 3 palavras que ele ouviu. A primeira palavra era a palavra ruim, mas depois veio a palavra de Jesus, tão somente creia. E agora, nesse momento que ele chega lá, então o que Jesus fala? Jesus fala uma outra coisa muito importante e interessante. Marcos capítulo 5, versículo 39. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. O que Jesus está dizendo é: não tem nada perdido. Eu estou aqui. Eu estou aqui. A visão de Jesus não era uma visão de tragédia, mas de milagre. Ele sabia muito bem o que ele ia fazer, mas a visão daquelas pessoas que estavam ali na casa era uma visão da tragédia, por isso o alvoroço. Então a visão era outra. Cada um tinha uma visão. Jesus tinha uma visão maravilhosa daquilo que ia acontecer, mas aquele povo tinha uma visão da dor e da dificuldade, da tragédia e daquilo que não se pode mudar. Marcos capítulo 5, versículo 40, parte A, então diz: mas todos começaram a rir de Jesus. Quando Jesus diz essa palavra, a criança não está morta, mas dorme. Ele está falando algo que ele iria fazer, que ele iria acontecer. Mas aquele povo então, que está em lamento, que está em alvoroço, que está chorando, aquele povo começa a rir de Jesus. Sabe, não está escrito, meus irmãos, no texto, que Jairo também riu de Jesus, ou que a esposa de Jairo também riu de Jesus. Mas aquele povo riu de Jesus. Muitas pessoas poderão rir da sua fé. Essa é a verdade. Da sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Muitas pessoas podem rir e zombar da sua fé. Algo que é muito comum acontecer é dizer: você acredita nos pastores? Eles só querem o seu dinheiro, é isso que eles querem. Mas nós não estamos falando em pastores, nós estamos falando em Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, daquele que pode fazer o impossível acontecer. Sabe, aquelas pessoas estavam rindo daquilo que Jesus diz que era na visão dele. A menina não está morta, mas na visão daquelas pessoas, a menina está morta, sim. Sabe, meus irmãos, você deve tão somente crer e continuar caminhando com Jesus Cristo, porque Ele é Deus e Ele pode operar o milagre que Ele quiser. Não há impossíveis diante dele. E você, meu irmão e minha irmã, você não pode ficar entre aqueles que não creem. Aqueles que não creem, meus irmãos amados, eles não vão ver os milagres. Eles não vão ver o milagre acontecer. Quem não crer não vai ver o milagre acontecer. Olha só, Marcos capítulo 5, versículo 40 a 42. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem.
Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos, ou, em outras traduções, admirados. Aleluia! Esse é o Jesus que nós cremos, o mesmo Jesus. Agora, note uma coisa importante, meus irmãos. Quando Jesus então chega naquela casa, o povo ri dele, ele diz aquela palavra que a criança não está morta. Então o que ele faz? Ele ordenou que aquelas pessoas saíssem, para ele operar o milagre naquele lugar, na vida daquela menina. Aquelas pessoas que não acreditavam não poderiam estar lá. E Jairo concordou com tudo isso. A casa era de Jairo, mas quem queria o milagre também, e quem precisava do milagre, era Jairo, era sua esposa. Então Jesus manda que eles saíssem todos, e eles saíram. E só entrou quem cria. Entrou Jesus, entrou Jairo, entrou a mãe da menina, esposa de Jairo, os discípulos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, mais ninguém. Para o milagre acontecer, meus irmãos, não precisa de uma multidão, precisa daqueles que creem que Jesus pode fazer qualquer coisa. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. No momento de aflição de Jairo, a quem ele foi buscar? Ele foi buscar Jesus, ele acreditou que Jesus poderia fazer um milagre. Mesmo recebendo a notícia da morte da sua filha, ele não deixou de acreditar. Ele continuou acreditando. E ele viu o milagre. Ele viu o milagre. Ele recebeu a recompensa. É o que nós lemos aqui em Hebreus. Deus recompensa aqueles que o buscam pela fé. Sabe, tem uma coisa muito importante no meio disso. Não dê ouvidos àqueles que não creem. Não dê ouvido a essas pessoas. As pessoas que não creem, elas são questionadoras, vão dizer: olha, nada disso é possível, como Deus vai fazer? Quem não crê, não crê. Quem crê, crê. É simples assim. Por isso eu não posso dar ouvido àqueles que não creem. Eu não posso dar ouvidos, senão eu vou acabar também sendo um daqueles que vou rir da fé daqueles que acreditam. Sabe, meus irmãos amados, aqueles que não acreditam não verão o milagre acontecer. Diante das notícias ruins, continue caminhando com Jesus. Continue crendo em Jesus e continue crendo nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Continue crendo. Assim, Ele vai recompensar a sua fé, como recompensou a Jairo com um milagre também tremendo. Glória a Deus. Oremos. Pai querido, muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, aquelas que não creem, ficam duvidando de nossa fé, Senhor Deus, em alguns momentos até zombando, mas nós cremos. Nós cremos que o Senhor é Deus. Nós cremos no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia. Nós cremos que o Senhor está nos ouvindo neste momento. Abençoe este meu irmão, esta minha irmã, Senhor Deus amado. Eu peço que o Senhor fortaleça a fé deste meu irmão, desta minha irmã,
para que esta caminhada possa continuar, mas com o Senhor junto, em nome de Jesus. Para que este meu irmão, esta minha irmã possa ser recompensado com o milagre, com a provisão, com a cura, com a solução que o Senhor tem para nós. Senhor Deus, obrigado por sua misericórdia, porque o Senhor não parou naquela caminhada, o Senhor foi até o fim e operou aquele grande milagre. Assim, Senhor Deus amado, não queremos estar entre os que não creem, mas entre aqueles que creem, em nome de Jesus. Obrigado por nos ouvir, grande Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ah, meus irmãos, como é bom crer em Jesus Cristo, como é bom saber que há solução, que há solução. Meu desejo é que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família, seu trabalho, suas finanças, em nome de Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém?